Olá pessoal, boa noite, espero que todos estejam bem. Olha pessoal, na live de hoje eu vou falar a respeito de testemunhos e depoimentos que a Igreja Universal está exibindo na sua programação, onde jovens estão relatando que estão fazendo sacrifício para receber espíritos estranhos. Você vai ver isso é uma coisa séria. Como que os jovens da Universal estão sendo manipulados? Vale lembrar que esse ano, dentro da Universal no mundo todo, é chamado o Ano da Juventude. Quer saber com detalhes o que aconteceu neste vídeo? Então, você vai ver depois da vinheta. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 24 de julho de 2025, agora são 21 horas mais 9 minutos e eu quero agradecer pela companhia de cada um de vocês aqui. O meu objetivo aqui é repor a verdade, mostrar a exploração religiosa, mostrar as heresias e, por que não dizer, o desvio de finalidade desta instituição chamada Universal. Essa é a minha missão. Repor a verdade aqui e trazer um alerta para você que é pai, você que é mãe, você que tem um jovem na Universal, um filho que está lá. Ele está sendo usado, manipulado e acreditando, talvez, que está fazendo as coisas para Deus. Não está. Eu vou trazer um vídeo que a gente vai comentar aqui, mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para que o YouTube avise que você está, para que o YouTube venha te avisar. Cada vez que você ativa o sininho da notificação, o YouTube avisa de um próximo vídeo. Também quero convidar as pessoas a não esquecerem de deixar o like. Eu acabei lendo aqui, não se esqueça de deixar o seu like. E também o que é muito importante, se torne membro do canal Davi Vieira. Seja membro do canal para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas, se torne um apoiador do nosso trabalho. Como você pode apoiar o nosso trabalho? Diversas formas. Se você for na descrição deste vídeo ou você acessando esse QR Code aqui, é só apontar o telefone celular, ali tem diversas redes sociais e a forma como você pode, de maneira voluntária, ajudar o nosso trabalho, tá certo? Pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui agora, que é muito importante, agradeço o pessoal que está comigo aqui, muitos amigos que estão comentando. Se eu for colocar todos os absurdos que a Universal faz, se eu for comentar todos os absurdos que a Universal coloca, a gente não vai fazer mais nada, porque todo dia tem um absurdo, mas este ano, especificamente, a Universal está dedicando a sua atenção, está dedicando o seu tempo a recrutar e aliciar jovens, aliciar religiosamente os jovens para se tornarem arrecadadores. Como se não bastasse aliciar os jovens, agora eles estão colhendo depoimentos estranhos. Porque, para você que não sabe, este mês de junho e julho, os meses de junho e julho, a Universal está vivendo a principal campanha de arrecadação de dinheiro deles, que é a Fogueira Santa. Fogueira Santa, que é uma campanha que a Universal faz há 48 anos, 2 vezes por ano, onde as pessoas são coagidas psicologicamente a dar tudo que tem, fazer um sacrifício financeiro. Ela vai lá, vende tudo que tem dentro de casa, ela vende os seus móveis, vende o seu carro, ela gera um sacrifício, porque segundo a teologia da Universal, Deus quer um sacrifício para te responder. Você tem que apresentar um sacrifício em troca de um pedido. Só que eles não têm testemunhos, porque muitos dos testemunhos que a Universal coloca na Record são testemunhos manipulados. E agora o que eles estão fazendo? Eles estão usando o Espírito de Deus como moeda. Você vai pagar pelo Espírito Santo. Só que as pessoas estão recebendo uma outra coisa. Está muito estranho. Então,
Eu vou mostrar para vocês aqui, porque o que as pessoas dizem que estão recebendo não é o espírito da Bíblia. Não é o espírito gratuito que está na Bíblia. Não tem nada a ver. Vamos analisar aqui vou botar um vídeo para você ver comigo. Primeiro eu vou assistir o vídeo todo. Nós vamos assistir o vídeo todo e depois eu vou fazer o vídeo, botar mais uma vez e vou analisar parte por parte deste vídeo. Tá certo? Vamos lá, porque isso é muito forte, é muito importante. Quero agradecer a todos vocês que estão comigo aqui. Quero mandar um abraço aqui para os irmãos. Aqui a dona Leda também, que pergunta pelo Ricardo. Ricardo está bem. Ele está fazendo alguns tratamentos, está tendo que resolver algumas questões pessoais, mas o Ricardo Costa está bem, tá bom? Inclusive, eu estive falando com ele esses dias. Ricardo está muito bem, graças a Deus. Obrigado até por perguntar, tá bom? Obrigado ao pessoal que está com a gente aqui. Vamos em frente. Olha, pessoal, vamos ouvir o vídeo primeiro. Eu vou disfarçar a voz do rapaz, porque muito provavelmente ele é do grupo de jovens da Universal, mas é ridículo. É um depoimento que você vai ficar impressionado com o que ele vai falar, e depois a gente vai analisar. Vamos assistir aí, presta atenção, por favor, para você ver como é que está a coisa dentro dessa seita, que a Universal não é uma igreja cristã, é uma seita. Então vamos lá, pessoal, presta atenção aí, vamos assistir juntos. Tá aí o rapaz, vamos lá. Presta atenção aí, pessoal, vamos embora. Tá saindo o som? Deixa eu ver se estamos ao vivo aqui. Vocês estão conseguindo ouvir aí? Vocês estão conseguindo ouvir aí, pessoal? Vou tentar botar mais uma vez aqui. Não, o som não tá saindo. Pera aí, gente. Eu vou tentar colocar mais uma vez aqui. Estamos ao vivo, tá? Obrigado pela... Tá travando, né? Eu vou colocar mais uma vez aqui, gente. Só um instantinho que eu vou colocar aqui mais uma vez e a gente vai analisar o vídeo. Estamos ao vivo. Vou trazer esse depoimento. Eu tive que disfarçar a voz do rapaz, porque, coitado, ele é um inocente, mas está sendo manipulado. E você que é mãe, é pai, eu já fiz um vídeo para falar sobre isso. A Universal tem crime envolvendo bispos dentro da instituição, que inclusive foram condenados por matar menor de idade. Então, agora estão pegando depoimento de um menor de idade, para fazer esse trabalho. Alguma coisa ocorreu aqui, tive algum problema técnico aqui. Estou tendo algum problema que eu não estou conseguindo reproduzir. Não tem problema não, a gente vai reproduzir aqui no telefone mesmo. Não tem problema não. Não tem problema. Eu vou botar esse depoimento aqui. Depois eu vou colocar para vocês, vou botar aqui no telefone celular. Não tem problema não, vou botar aqui no telefone celular, porque eu tentei botar aqui na tela do computador e não tá dando algum probleminha técnico aqui que não tá saindo. Não sei por qual razão. Tá bom, então vamos lá, gente. Vocês conseguem me ouvir? Vamos lá, gente. Então vou colocar aqui, ó, o depoimento desse rapaz aqui. A Universal se aproveitou do rapaz. Preste atenção no depoimento que eu vou colocar desse rapaz aqui. Ouve aí com atenção, gente. Depois eu vou colocar no Telegram o vídeo completo para vocês. Peço perdão, porque realmente tá tendo um problema técnico e o vídeo que eu preparei, eu editei o vídeo, que na verdade eu tirei a imagem do rapaz, né, para não aparecer a imagem dele, mas vamos ouvir aqui. Presta atenção aí, pessoal. Qual o seu nome? Davi. Davi, você está participando dessa fogueira santa? Sim, senhor. E o que você pediu para Deus nessa fogueira santa? Eu pedi para receber o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. Então, antes da fogueira santa, no início do ano, eu decidi que esse ano ia ser diferente. Que eu ia me entregar por completo para Deus. E aí, em fevereiro, eu cheguei a me batizar. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me esfriando. E quando veio a fogueira santa, eu vi que era uma oportunidade para eu me reaproximar de Deus e receber o Espírito Santo. Então, eu comecei a fazer o jejum de Daniel. E tudo que o Espírito Santo me pedia, eu sacrifiquei. Só que na segunda semana do jejum de Daniel, eu fiquei desanimado porque eu sacrifiquei tudo e não tinha recebido ainda. E aí um amigo meu conversou comigo e ele me disse que de
duas uma. Ou não tinha sacrificado tudo que o Espírito Santo me pediu, ou ele queria ver até onde eu iria, se eu iria perseverar. Então aí eu comecei a buscar com mais fé ainda, entendeu? Aí a gente fez um propósito juntos na última semana, e a gente jejuou todo dia. E aí quando chegou o último dia, todo aquele desânimo e ansiedade voltaram. E aí o senhor foi fazendo a reunião de manhã, e essa angústia aumentando. Eu subi no altar, entreguei meu sacrifício e nada. E quando eu desci, eu me revoltei. E aí, quando eu fui pro meu lugar, eu comecei a buscar, e eu disse para Deus, meu Deus, isso não é justo, porque eu fiz tudo que o Senhor me pediu, eu fiz a minha parte. Então, resta o Senhor fazer a sua. E aí, nessa hora, aquela ansiedade foi embora. Aí veio uma paz dentro de mim, e quando eu tomei a Santa Ceia, eu tive a certeza que eu fui selado com o Espírito Santo. Bem forte para Jesus. Gente, vocês entenderam o que esse rapaz está falando? Inclusive, esse rapaz tem o meu nome, Davi. Eu acredito que ele seja até sincero, mas você entendeu o que ele falou? O pastor, o bispo, que colocou ele na frente das pessoas para falar se ele estava fazendo a fogueira santa. Presta atenção, agora eu vou fazer a análise passo por passo para você entender o que a Universal está levando as pessoas a fazer. Para você que tem dúvida se a Universal é uma seita ou não, agora é um dos vídeos que você tem que compartilhar com aquele pastor, com aquela pessoa que fala assim, não, a Universal é uma igreja de Deus, a Universal é uma instituição cristã. Então agora, presta atenção, porque isso aqui não é só um testemunho isolado, eles trabalham dessa forma. Preste atenção, por favor, vamos ouvir aqui novamente, só que eu vou analisar ponto por ponto que foi falado por esse rapaz aqui, nesse testemunho na frente das pessoas. Vamos lá. Qual o seu nome? Davi. Davi, você está participando dessa fogueira santa? Sim. Ó, o que você pediu para Deus nessa fogueira santa? Você vê como ele responde, a maneira como o rapaz responde, nitidamente ele não é uma pessoa comum. Ele faz parte do grupo jovem, ele já faz parte dos grupos da igreja. Na Universal, o teu filho que está lá dentro, ele aprende a ter com o pastor a ideia de senhorio. O pastor passa a ser o senhor dele. O obreiro passa a ser o senhor dele. Então, a maneira como ele se dirige para o pastor é como se o pastor fosse um poder acima dele. Na Universal é assim. Então ele fala sim, senhor. Essa maneira objetiva de falar sim, senhor, é a forma como ele aprendeu a falar com o pastor como uma autoridade, ou suposta autoridade. E eles acabam perdendo a personalidade. Vamos continuar ouvindo aqui. Eu pedi para receber o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Então, assim, na fogueira santa, o pastor perguntou, você está fazendo fogueira santa? Qual foi o seu pedido? Eu pedi o Espírito Santo. Então, para poder, qual foi o pedido dele? O que a Universal agora está incentivando as pessoas a pedirem? Você dá o seu dinheiro, vende o seu imóvel, vende as suas alianças, dá o que você tem em troca do Espírito Santo. E foi o que ele fez. Que foi assim que ele aprendeu, né? Eu vou pedir o Espírito Santo. Sim, senhor. Então, antes da Fogueira Santa, no início do ano, eu decidi que esse ano ia ser diferente. Que eu ia me entregar por completo para Deus. E aí, em fevereiro, eu cheguei a me batizar. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me esfriando. E quando veio a Fogueira Santa, eu vi que era uma oportunidade para eu me reaproximar de Deus e receber o Espírito Santo. Então, eu comecei a fazer o jejum de Daniel. Davi, o que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel é uma forma do bispo Macedo prender os seus fiéis, os seus devotos, numa bolha religiosa. O jejum de Daniel, tirando da passagem bíblica de Daniel, que Daniel nunca mandou ninguém fazer jejum de informações. O jejum de Daniel é um jejum de informações, sem televisão, sem rádio, sem internet, sem acesso a redes sociais, sem acesso a tudo. Só que enquanto os membros fazem jejum de Daniel, os bispos vão para jogo de futebol, os bispos assistem o programa da Fazenda,
Então, Jesus de Daniel, ele surgiu com o pretexto de santificar as pessoas, mas, na verdade, é para coibir ou para tentar impedir que a pessoa receba a informação de uma notícia naquele período, de um escândalo político envolvendo bispos da Universal, de alguma denúncia que a gente vem fazendo aqui. Então, ele falou, estava no Jesus de Daniel. Vamos lá. Santo me pediu, eu sacrifiquei. Só que... Ó, tudo que o Espírito Santo me pediu, eu sacrifiquei. Em outras palavras, eu vendi, eu fui lá, tive que tirar da minha despensa. Sacrificar é gerar um sacrifício financeiro. Então, na cabeça dele, o que o pastor mandou ele fazer, ele foi lá e fez. Ele foi lá, muitos vão na rua para vender o que tem, compra doce, vai vender no semáforo. Muita gente vai gerar o sacrifício fazendo alguma coisa, uma hora extra, pega o dinheiro da conta bancária, pega as férias. As férias de julho, pegam lá, no momento em que as pessoas tiram férias, eles vão lá e pedem que as pessoas gerem o sacrifício. Então, na palavra dele, tudo que o Espírito Santo, esse espírito estranho, pediu para ele fazer, ele foi lá e fez. Só que me pediu, eu sacrifiquei. Só que na segunda semana do jejum de Daniel, eu fiquei desanimado porque eu sacrifiquei tudo e não tinha recebido ainda. E aí um amigo meu conversou comigo e ele me disse que de duas uma, ou não tinha sacrificado tudo que o Espírito Santo me pediu, ou ele queria ver até onde eu iria, se eu iria perseverar. Então aí eu comecei a buscar com mais fé ainda, entendeu? Aí a gente fez um propósito juntos na última semana, e aí a gente jejuou todo dia. E aí quando chegou o último dia, todo aquele desânimo e ansiedade voltaram. E aí o senhor foi fazendo a reunião de manhã, e essa angústia aumentando. Eu subi no altar, entreguei meu sacrifício e nada. E quando eu desci... Então, assim, chegou o dia de entregar o dinheiro, ele foi lá mesmo desanimado, foi o que eu entendi, né? Porque a pessoa fica desanimada, aí foi lá e entregou o dinheiro todo. Eu me revoltei. E aí, quando eu fui pro meu lugar, eu comecei a buscar, e eu disse para Deus, meu Deus, isso não é justo, porque eu fiz tudo que o Senhor me pediu, eu fiz a minha parte. Então, resta o Senhor fazer a sua. E aí, nessa hora, aquela ansiedade foi embora. Aí veio uma paz dentro de mim. E quando eu tomei a Santa Ceia, eu tive a certeza que eu fui selado com o Espírito Santo. Bem forte para Jesus. Não foi selado com o Espírito Santo, não, meu filho. Você não foi selado com o Espírito Santo porque o Espírito Santo não se compra. A Universal, essa seita maldita que mata adolescentes e jovens igual a você. Você é um jovem. A Universal é uma seita que mata. Tem pastores da Universal que mataram um jovem de 14 anos. E a Universal é uma seita que não sabe nem o que é o Espírito Santo. Hoje é quinta-feira, no sábado, eu pretendo fazer um devocional para explicar o que é o Espírito Santo para quem não sabe, porque dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, para você receber o Espírito Santo, além de você ter que fazer um sacrifício financeiro, que é uma total heresia fazer isso, ninguém faz sacrifício financeiro para receber algo que vem de graça de Deus, cobrar de Deus e se revoltar, palavras-chave, né? Eu vou me revoltar. E outra coisa, falar para Deus como se fosse injusto, chamando Deus de injusto. O Senhor é um Deus injusto, porque eu dei tudo que eu tinha, peguei minhas coisas, sacrifiquei para receber algo espiritual que não deveria ter feito. E cadê o Espírito Santo? Como se o Espírito de Deus fosse algo inacessível. A primeira coisa que nós temos que compreender é que o Espírito Santo não pode ser comprado. Na Igreja Universal ele tem preço. O preço do Espírito Santo é você ficar se alimentando do Univer, a plataforma da Universal. Na Igreja Universal, para você ter o Espírito Santo, você tem que limpar banheiro, você tem que ser voluntário, você tem que trabalhar de graça. Só que as pessoas, assim como esse rapaz, eu compreendo, eles não conhecem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. Como, por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 18 ao 20, quando está escrito sobre Simão, o mágico, que observava os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas e elas recebendo o Espírito Santo na hora, sem precisar pagar nada, sem precisar fazer nenhum sacrifício. E Simão queria o dom do Espírito Santo para poder lucrar, para fazer dinheiro em cima. É a mesma coisa hoje. A Universal, ela é uma casa de magia.
existe ali ritual sagrado, é só você mesmo pesquisar. Então, o Simão mágico da época bíblica, do livro de Atos, capítulo 8, é a mesma coisa com os homens de hoje. Homens que querem se fazer passar por cheios do Espírito Santo, mas as pessoas acabam buscando e recebendo um espírito estranho. Isso aí não é o Espírito Santo, ele não faz nem ideia do que seja o Espírito Santo. Inclusive, Pedro, nessa ocasião, amaldiçoou. Na verdade, Pedro falou para Simão: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro. Então, Pedro falou para ele: você quer pagar para receber o Espírito Santo? Só que o povo da Igreja Universal não lê a Bíblia. O povo da Universal acaba sendo doutrinado a não ler Bíblia. O Macedo teve na Itália agora recentemente, nem a Bíblia ele abriu. Eu convido você a assistir o que o Macedo falou lá na Itália. Fontes diretamente da Itália estiveram lá, bateram foto dele, me mandaram, falaram: Davi, em nenhum momento esse sujeito abriu a Bíblia. Para que vai abrir a Bíblia? A Bíblia para ele não significa nada. Não tem importância falar da Bíblia. Ele quer coisa prática, ele quer contar a historinha da carochinha. Por isso que o povo é enganado. Aí o jovem está lá, está entregando a vida, compra uniforme. O jovem está ali, o jovem compra o uniforme. O jovem, ele é coagido, forçado a largar a faculdade, a largar o estudo para se tornar um pastor. E isso não existe, gente. Isso não existe. Eles não conhecem a Bíblia. Você vê esse rapaz aqui, é um rapaz sincero, é um rapaz que eu acredito que está ali, como ele falou, eu me batizei nas águas, mas vieram, eu me senti fraco, não há um acompanhamento, não há um ensinamento, não há amor com as pessoas, não há o cuidado. Pelo contrário, o pastor sem vergonha safado, o safado e sem vergonha que botou esse rapaz para falar, esse medíocre, esse pregador de evangelho porco e nojento, esse medíocre aí que colocou ele para falar, que é sem vergonha, usando esse rapaz para querer mexer com as pessoas, sensibilizar as pessoas a fazerem. O povo já não está dando como antigamente. O povo já não está fazendo essas loucuras que se faziam antigamente. Hoje o povo está indo, está frequentando, mas está com um pé atrás, porque as pessoas têm visto isso, elas têm observado isso. Não é como antigamente, que não se tinha rede social e a pessoa dizia amém para tudo. Hoje o povo está mais atento. Hoje não tem mais... A televisão hoje não é soberana, apesar do bispo Edir Macedo ter comprado a Record para tentar, de alguma forma, superar a TV Globo. Mas o povo hoje está procurando informações, está recebendo informação na palma da mão através do celular. Então, você tem ideia da importância desse trabalho, gente? Olha o que eles estão fazendo com esses jovens. O jovem e as pessoas achando que vão fazer sacrifício para receber Espírito Santo. Sábado eu vou trazer um devocional para falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom gratuito de Deus, pessoal. O Espírito Santo, você não precisa pagar para receber nada. Até porque a graça de Deus, esse dom que é um favor imerecido, ele é de graça que Deus nos dá. É de graça. E eu fico indignado porque como que as pessoas, elas têm essa audácia, elas aprendem a ser petulantes. O Edir Macedo ensina, você tem que cobrar de Deus, colocar Deus contra a parede. Quem somos nós para cobrar de Deus, pessoal? Quem somos nós? O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, a partir do verso 20 e 21, quando ele fala: quem é tu? Quem é tu que pode contestar com Deus? Como é que uma coisa formada pode dizer a quem formou: por que você me fez assim? Então, o problema é que na Universal eles tornaram o Espírito Santo uma coisa inacessível, uma coisa que ninguém pode ter e ninguém pode receber. Você tem que pagar a Deus, fazer uso dessa fé absurda para você ficar sem nada dentro de casa. Gente, eu já coloquei aqui no meu canal depoimentos de um rapaz, depois você pode procurar, que a mãe dele fanática, porque tem muita gente na Igreja Universal do Reino de Deus que é fanático, que é louco, a pessoa ficou maluca.
Ela ficou doida. Tem gente que perdeu a cabeça. Tem gente que, sinceramente, ela perdeu tudo. Mentalmente, ela está arruinada. Então, o rapaz chegou em casa, ele não encontrou o sofá de casa, ele não encontrou os móveis da sala, a cama. Por quê? A mãe foi lá e vendeu tudo para fazer sacrifício de fogueira santa. E eu quero perguntar para você que é membro da Universal, que está me assistindo pela primeira vez, na Igreja Universal que você frequenta, como está a vida das pessoas na Igreja Universal que você frequenta? Como é que está o povo na Igreja Universal que você frequenta? Você que é membro, você que é obreiro, você que é membro de bairro. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, que já é uma profecia antiga que eu fiz. Vai fechar a tua igreja. A igreja de bairro vai fechar. Renato Cardoso vai fechar as igrejas pequenas. Igrejas alugadas, biroscas, botecos de aleluia, vão todos fechar. Ninguém vai sustentar mais. O que me deixa indignado é pegar o jovem, como esse sem vergonha fez agora no vídeo, esse sem vergonha, bota o jovem para fazer um depoimento. Depois que eu peguei as minhas coisas e sacrifiquei, eu recebi o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo não, meu filho. Você recebeu um espírito estranho. Você recebeu qualquer coisa, menos o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser comprado. O Espírito Santo não é barganhado. Você não barganha com Deus para ter o que ele deixou de graça. Você não trata as coisas de Deus como a Universal trata, de maneira medíocre. De maneira medíocre. Então, o nosso trabalho é fazer isso, é refutar. Eu tenho muitas entrevistas aqui. O que mais tem são depoimentos e conteúdos para fazer a pessoa analisar. E eu digo para você que está na Universal, Davi, eu estou indo lá, eu sei que tem casos e casos. Tem gente que só está indo porque o marido vai. Tem gente que só está indo porque a esposa vai. A pessoa fala, Davi, não tem jeito, meu marido está indo para lá. Infelizmente, você tem que acompanhar o seu marido. Você nunca deve perder a sua família, o seu filho. Ah, Davi, meu filho vai no grupo jovem, o que eu faço? Ore por ele, tenha paciência com ele. Tenha paciência. Graças a Deus, hoje, a ferramenta da internet está na nossa mão. A ferramenta do celular está na nossa mão e as pessoas hoje, elas têm acesso às informações. Nada fica mais em oculto, gente. Nada mais fica em oculto. A Débora botou assim, ó, Débora Brito, aqui no meu bairro, Padre Miguel, no Rio de Janeiro, só tem idoso como membro, não tem jovens. Eles estão desesperados, porque já que não tem jovem, então estão loucos. Mas eu estou dizendo para vocês, as igrejas, os templos da Universal de bairro, todos vão fechar. Já é uma ordem que veio do Renato, porque não tem gente para botar no lugar. E nesse final de mês agora, conforme eu venho falando, vem trazendo depoimentos, vem trazendo denúncias, pastores estão saindo fora. E o que eles querem fazer? Trazer os jovens. Mexer na cabeça do jovem, fazer o jovem acreditar que o altar é legal, que ser pastor é legal, ser esposa é legal. Ser esposa de pastor não é legal. Tem um monte de esposa de pastor doente, com depressão, com tumor na cabeça. Tem um monte de pastor querendo... Ele acaba de fazer a reunião, porque na Universal não tem culto, né? Não é uma igreja cristocêntrica que tem um culto a Deus. Não é uma igreja cristocêntrica que tem um culto a Deus. Pelo contrário, não é uma igreja, obrigado, tá, minha irmã? Não é uma igreja cristocêntrica, não é. Então, as pessoas, elas acabam fazendo barganha, como esse rapaz, coitado, do vídeo que eu coloquei agora. Ele pensa que ele tem que fazer um sacrifício para receber o Espírito Santo. Gente, a pessoa pode perguntar assim, Davi, é errado que eu faça uma contribuição para uma instituição, para uma igreja, para um trabalho social que eu me identifiquei? Claro que não, pessoal. O errado não está na sua doação voluntária. Doação segundo o que está no seu coração. O errado está quando se condiciona isso a receber de Deus alguma coisa. Quando a pessoa não dá para Deus, dá para o diabo. Quando a pessoa ela deixa de dar para Deus. Então, quando a pessoa é forçada a fazer alguma coisa. Quando a pessoa ela é oprimida, constrangida a fazer alguma coisa. Quando a pessoa ela aprende que o sacrifício financeiro chama a atenção de Deus. Isso não existe. Isso não existe.
O último sacrifício perfeito foi feito por Jesus Cristo. Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo, inclusive, eu digo para você, na segunda carta de Coríntios, que Paulo manda, capítulo 9, no verso 7, Paulo fala para a igreja em Coríntios: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer, na igreja, antigamente, que as pessoas eram pobres, tinham necessitados, mas as pessoas que contribuíam com o evangelho, ajudavam Paulo, ajudavam aqueles pregadores, que isso era comum, elas faziam de coração deliberado, coração voluntário. Elas não eram coagidas, elas não tinham que fazer coisas loucas para receber de Deus resposta. Isso não existe, pessoal. E isso não existe. O problema da Universal é o império que o pai Macedo criou, o império que o bispo narcisista, egocêntrico, o bispo que loucamente cresceu e que hoje montou um império até com partido político, cresceu num patamar tão alto que a maioria dos seus membros estão na miséria, miseráveis, obreiros doentes, obreiros que não têm nem onde morar, moram de aluguel, mas o Renato Cardoso voa de helicóptero. Então, você precisa compreender que as pessoas que estão cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo não se compra. O Espírito Santo vem com um propósito gratuitamente. Maria, que foi mãe de Jesus, lá em Lucas capítulo 1, verso 35, recebeu o Espírito Santo gratuitamente. Os 120 lá no cenáculo receberam o Espírito Santo. Cornélio e sua casa. As pessoas não leem a Bíblia, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Atos, capítulo 19 de Atos. Você que é obreiro universal, vai ler a Bíblia, meu filho. No livro de Atos, capítulo 19, você vê lá que está escrito que Paulo, passando pelas regiões, tinha alguns discípulos ali que não conheciam o Espírito Santo e Paulo não mandou eles fazer sacrifício. Paulo não mandou eles fazerem sacrifício financeiro. Colocou a mão sobre eles e eles começaram a pregar, começaram a falar em outros idiomas. O problema é que o povo da Universal fica alienado, fica cego, diz amém, e uma doutrinação existe dentro da Universal, o que eu posso chamar de ideologia maligna para levar as pessoas a serem doadores compulsivos. A pessoa não tem nada na casa dela, está passando necessidade, a pessoa não constrói uma carreira, o jovem não se forma, não cresce na sua carreira, na sua profissão, mas ele tem que entregar a sua vida, seu tudo, como eles falam, dentro da Universal. Isso está errado, gente. Isso está totalmente errado. Você não tem que entregar a sua vida a uma instituição e deixar a sua família passando necessidade. Deixar a sua mãe lá, talvez você fique o dia todo, você que é jovem na igreja, socado na igreja, e o teu pai está lá. E a tua mãe está lá. Eu botei na live anterior, vai lá para você ver o próprio Renato Cardoso dizendo que ele foi desobediente aos seus pais e orientando os jovens a ser desobedientes aos pais. Está errado, gente. Você tem que obedecer o seu pai e a sua mãe. Você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe. Se ele falar não vai, não vai. Você tem que respeitar o seu pai e a sua mãe. Se ensina isso. Quem prega a verdade, fala a verdade. Tem que respeitar seu pai e sua mãe. Aí vem o Renato Cardoso, ele próprio, vou colocar no Telegram daqui a pouco os vídeos, para eles não removerem. Vou colocar no Telegram, o Renato só não explicou porque que o irmão dele dá crise até hoje. Porque o Renato só não explicou porque que ele, antigamente, já ouvia até pessoas que conheceram o Renato quando ele era auxiliar. Ficava dormindo lá, só vivia dormindo. E os irmãos lá tendo crise, tomando remédio. Isso o Renato não fala. O Renato Cardoso está com seus irmãos todos na Universal, e é uma pena isso, porque tem muitas empresas ligadas a isso, e se bobear, tem muitos desses jovens aí que estão desempregados. Não fazem um curso, não fazem uma profissionalização, não faz nada. Eles não honram pai e mãe. Aí coloca o rapaz para dar um testemunho desse. Que ele foi lá, fez um sacrifício financeiro, se revoltou, porque a Universal gosta disso, né? De pessoas revoltadas, rebeldes, e Deus deu o Espírito Santo para ele. Isso aí não é Espírito Santo, não. Isso é um espírito estranho.
Isso é um espírito esquisito, porque isso não vem de Deus. Deus não dá Espírito Santo para quem tenta comprá-lo. É só você ler a Bíblia. Atos capítulo 8. Simão Mágico queria comprar o Espírito Santo para poder enganar as pessoas. E isso não existe no Evangelho. Isso não existe. No sábado eu vou fazer uma live para falar contra essa heresia que a Universal está vivendo. E serve para todas as outras. Serve para o Silas Malafaia, sem vergonha. Serve para o Romildo Ribeiro Soares, outro sem vergonha. Serve para o Agenor Duque. Serve para o Valdemiro. Serve para esse pessoal todo que vem da mesma fonte. Esse pessoal que bebeu da mesma água podre, suja. A água do engano da teologia da prosperidade. Isso é um engano, isso é um tumor. E esses homens hoje crescem o seu patrimônio. Alguns estão aí devendo a pessoas que não pagam aluguel dos lugares onde eles abriram seus botecos. E o Macedo agora está perdendo seu poder, o Renato está perdendo o controle. Isso eu fico muito feliz por isso. Quando eu vejo vários pastores saindo, eu até falo, quando me mandam mensagem, eu falo assim, eu até copio aquela frase do filme lá do Tropa de Elite. Os senhores estão deixando o seu coordenador muito feliz, senhores. Muito obrigado, senhores. Lá do Tropa de Elite. E é verdade. Os pastores estão saindo fora. O problema é que o Renato Cardoso quer o seu filho. Renato Cardoso quer aliciar religiosamente o seu filho. Quer trazer o seu filho. Bruno Leonardo também. Para os adoradores do Bruno Leonardo é outro falso pastor também, que dá pulseirinha, dá pingente, quer chamar os outros de meus cordeirinhos, é outro também, é a mesma laia, é a mesma porcaria. Não se engane com aquelas fotos assim, parece o santo beatificado. Não se engane com isso não, isso é o falso evangelho. Você ter, como é que ele coloca lá? Nada quebra, como é que ele fala, gente? Tudo, nada quebra, nada dá errado, tipo assim, uma frase ridícula. Como é que é? Tudo em pé, nada quebra. Eu não sei, uma frase que ele usa aí. Sonegadores de impostos. Vocês se aproveitam da instituição para fazerem compras milionárias sabendo que não vai ser cobrado nada. A Universal tem jato particular. Diversos jatos. Eu quero ver quando um obreiro precisar fazer uma cirurgia. Quero ver quando um obreiro estiver doente, entravado, na cama, se ele vai ter o apoio de um jato particular da Igreja Universal. Tem planos de saúde no Brasil, eu não sei se é a Amil, eu não tenho nada de Amil, gente, nada a ver. Mas eu não sei que tinha uma propaganda na televisão que mostrava antigamente, não sei se era só no estado do Rio de Janeiro, a Amil indo buscar de avião, indo buscar de helicóptero. Aí mostrava propaganda da rede de saúde Amil, né? Amil, no Rio de Janeiro, quem se lembra dessa época aí. Eu quero ver o dia que o obreiro passar mal do coração, o dia, pelo contrário, pastor e bispo não tá nem aí, rapaz. Você vai morrer e vai ter que pedir ajuda aos outros ainda, porque se você precisar enterrar, tem muitos que nem plano de funeral tem. Nem plano funeral tem. Como esse rapaz. É um jovem, muitos jovens estão fazendo isso, alguns não querem, e a revolta do Renato é essa, porque ninguém quer mais ser pastor, ninguém quer mais se entregar. Então, gente, não caia nesse engano. Domingo, eu vou trazer para vocês o áudio exclusivo do Renato Cardoso. Mais uma vez, ele disse que ia dar a segunda parte dele para tentar refutar. Ele está revoltado. O Renato Cardoso está louco, porque a Fogueira Santa foi uma cachaça. A Fogueira Santa foi um cal. Ninguém deu dinheiro nessa última campanha. Tá muito ruim a situação financeira. E qual é a desculpa dele? O povo está lendo a Bíblia. O povo está sabendo sobre a graça. Renato? Então, domingo eu vou trazer o áudio do Renato Cardoso. Vou refutá-lo aqui no meu canal. Vou trazer para vocês um áudio que não tem em lugar nenhum. Renato Cardoso, ele é uma coisa na televisão, ele é uma coisa no YouTube, mas ele é uma outra coisa nos bastidores. Edir Macedo é um narcisista, é um louco. É um homem que
Inclusive, há relatos que eu tenho uma pessoa que eu conheço que até fumar cigarros, ele fumava lá cigarro de palha, cigarro, vários cigarros fumando lá. Tem muita história para contar, não é só bebida não, não é só pornografia, vídeo pornô que ele passava para bispo, não. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês, eu tenho muito arquivo para trazer para vocês. Mas tem gente que mesmo se você falar isso, a pessoa vai dizer, não, tá amarrado, é perseguição. Gente, o tempo revela tudo. O tempo revela tudo. Não se esqueça disso. O tempo mostra tudo. Todas as palavras que eu disse há 5 anos atrás estão se cumprindo agora. A Universal vai fechar? Não vai fechar. Mesmo se o Macedo morrer e o Renato também, vai ter alguém, alguma mente demoníaca, vai ter algum malandro que vai substituí-los, porque como crime organizado, como uma milícia, como um esquema fraudulento, tem sempre alguém que quer tomar posse do negócio, que é um bom negócio. É lucrativo usar a Bíblia para enganar as pessoas. É lucrativo mexer com a esperança das pessoas, mexer com a sensibilidade mental das pessoas, emocional das pessoas. Por isso que a gente está aqui, para levar as pessoas a pesquisarem, estudarem, dar um apoio emocional, o apoio através de orações, convidando as pessoas a entender isso, que há uma diferença do Evangelho de Jesus para essa porcaria que eles ensinam. Exato, Marley, exato. Exato, é isso aí, exatamente. E eu vou trazer para vocês conteúdos exclusivos. Eu preciso que você tenha um pouco de paciência, inclusive os amigos do WhatsApp. Peço que vocês tenham paciência um pouco, porque o meu telefone tem um probleminha. Eu estou tentando ver se eu consigo pegar um outro aparelho, porque esse aparelho está um pouquinho caro, não tenho como pegar agora. Mas, inclusive, se algum irmão quiser me ajudar com aquele Xiaomi, que é o mais barato, mas tem memória maior, que é de 512, entre em contato comigo. Davi, eu quero ajudar o trabalho do seu canal com um telefone desse. Como esse computador aqui, por exemplo, que foi doado por um amigo. Tudo isso, inclusive esse telefone pequeno que eu estou usando como câmera, todas as doações e ajudas são destinadas para fazer esse trabalho continuar. E eu louvo e agradeço a Deus, porque você que está assistindo não faz ideia do trabalho que é. Esses dias um bispo falou para mim, vou botar o áudio dele para vocês ouvirem, como que eu corro risco de vida. Eu já era para ter tomado um tiro há muito tempo, mas a poderosa mão de Deus, a graça de Deus, vocês viram na introdução que eu sempre coloquei, pela graça de Deus, Ele tem me mantido vivo, Ele tem me sustentado. O Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido a minha esperança. E é o que eu pretendo fazer, levar até as pessoas a esperança genuína, não de ter uma casa nova, ou de ter um carro, ou de ser atendido nas suas necessidades, mas de acreditar que um dia essas injustiças, esses covardes, esses medrosos, porque eles são medrosos, esses covardes, esses homens cruéis, esses mentirosos, possam receber exatamente aquilo que eles estão fazendo. Gente que há 30 anos não sabe o que é sair com a família. Gente que há 30 anos, 40 anos não sabe. Estão caçando os obreiros antigos. Estão caçando as pessoas antigas para tentar dar credibilidade. Vocês não têm credibilidade com nada. Nada. Não tem credibilidade. Vocês podem ter credibilidade com a polícia, com a justiça, pode ter credibilidade com o sargento, com o coronel, com quem for, com a direita, com a esquerda, mas com Deus e com a verdade vocês não têm. Porque essa turma toda precisa de vocês. Todos que estão envolvidos com coisas corruptas precisam de outros corruptos também. Porque quem é da verdade não se curva. Quem é da verdade não aceita mentira jamais. Então, vamos em frente, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te traga paz e força. No sábado farei um devocional às 9 da noite. E no domingo eu vou trazer aqui com exclusividade o áudio de Renato Cardoso querendo preparar a Universal para confrontar a própria Bíblia, a própria graça de Deus, porque o dinheiro não está entrando mais. Não está entrando. Será que ele vai conseguir? De forma nenhuma, né, pessoal? Deus abençoe a todos. Um abraço, ótima semana. Fique com Deus, creia que a verdade vem aí, tá bom? Tchau, pessoal. Fique com Deus. Boa semana. Se você curte o conteúdo do canal,
Quer apoiar ainda mais? Clique no botão Seja Membro para ter acesso a benefícios exclusivos. Muito obrigado a você que é membro do canal e você que ainda não é membro, nos apoie nessa missão, porque a verdade vem aí.